Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos agora, finalmente, analisar os melhores quadros, quadro a quadro, desse teaser trailer incrível, belíssimo de Superman. O filme mais importante aí em anos da DC, um filme importante para o universo DCU, para o DC Studios, para o Superman sobretudo, e para o nosso sonho aí se manter vivo, de ver um dia os maiores super-heróis do mundo juntos no cinema. Vou falar sobre tudo isso aqui, vou analisar quadro a quadro esse teaser trailer. Eu não pude fazer o vídeo no dia que lançou o teaser trailer, porque teve imprevisto aqui, coisa séria. Já tá se resolvendo, já tá tudo certo. Por isso que eu só fiz um vídeo ontem, enfim, mas agora vamos analisar esse trailer. Lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite, segunda a segunda. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. Se você puder se tornar membro do canal, bate membro ou super membro, eu agradeço desde já. E já agradeço desde já os membros desse canal aqui que ajudam o Terra Zero e crescendo, certo? Muito obrigado a todo mundo aí que tá ajudando aí como membro do canal. E obrigado a vocês que assistem o vídeo também. Vamos analisar esse trailer, esse teaser trailer, vamos falar direito, porque não tem uma linha de diálogo nesse filme entre os personagens. Se liga só nessa análise quadro a quadro, vamos destrinchar esse teaser. Bom, começando com as locações aqui de Svalbard, na Noruega, onde eles foram gravar. Svalbard, na Noruega, é um dos lugares mais ao norte do mundo. Lá tem bastante aurora boreal, bastante geleiras, lugares bem bonitos, assim, pra quem curte esse lado mais inverno da coisa. E aqui você vê a panorâmica bonita. E aí eles adicionaram, lógico, o CGI aqui pra Superman cair no solo. O primeiro frame do Superman no trailer, no teaser trailer, é ele caído no chão. Aqui foi da onde o James Gunn soltou aquela primeira imagem do símbolo da roupa do Superman, do traje do Superman, né? Que a gente já saberia que seria inspirado ali no Reino do Amanhã. E aqui o primeiro vislumbre, o primeiro frame, na verdade, do Clark Kent. Reparem uma coisa nesse trailer, que é o seguinte, por isso que eu gosto de analisar quadro a quadro, eu não... sei lá, vocês sabem que eu não curto fazer react. Então, você pega todas as cenas que ele filmou em Metrópolis, o James Gunn, ele filmou tudo de manhã. Essas cenas aqui, tipo sabe aquela manhã que tá todo mundo indo pro trabalho, 9 da manhã, 7, 8 da manhã, aí as ruas estão lotadas, quem mora em São Paulo sabe o que eu tô falando. É basicamente isso, o grande Metrópolis, enfim. Reparem que o James Gunn colocou nas cenas, o diretor de fotografia também, que eu esqueci quem é, depois eu recupero aí e falo pra vocês. Todas as cenas de Metrópolis mostram uma cidade extremamente ensolarada, uma cidade totalmente dourada no seu esplendor, né? Que vai ser o oposto do que a gente vai ver em Gotham. Então isso é muito importante. E não é só uma cidade que ele colocou, sei lá, uma fotografia mais clara e colocou o globo em cima do planeta diário. Você vê aqui já na cena, nas filmagens, a luz, a iluminação que ele tá usando. Uma iluminação natural do sol, isso é muito legal. Aí você vê o Clark Kent e o David Cornsweet, que, na minha opinião, ele vai surpreender bastante pelo que a gente tá vendo no trailer. Porque eu vou explicar aqui, né, conforme a gente for passando os frames, que ele vai fazer 3 personagens diferentes nesse filme, a gente vai vendo aos poucos. E repara como ele é muito mais alto do que todo mundo nessa calçada. É loucura isso, né? Talvez tenha sido intencional da direção do filme, da produção do filme, talvez sim, mas, pô, ele é muito mais alto que os caras. Ele tem praticamente 2 metros de altura, né? 1,98. Ele é muito mais alto do que esse cara aqui que ele tá esbarrando, né? Você vê que ele tá sempre meio atrapalhado. Reparem nas expressões do David Cornsweet quando ele tá como Clark Kent. É tudo muito diferente. Repare que os ombros dele ficam pra frente, ele fica mais curvado, olhando muito pro chão. Pessoas altas, eu sou uma pessoa alta, elas têm problema de postura porque a gravidade te joga pra baixo, né? Tipo, os próprios quiropraxistas falam isso. Então, o Christopher Reeve faz isso brilhantemente lá no Superman 78, e aqui o David Cornsweet também. Existem pessoas que, sei lá, você vai pra academia, você arruma sua postura, você faz um esporte, mas aqui ele tá fazendo propositalmente pra interpretar o Clark Kent. E aqui, a entrada do planeta diário que a gente já tinha visto em fotos do set, olhando no filme, fica cada vez mais bonito, né? Esse globo pequeno, tem um globo lá dentro do planeta diário e um globo em cima do prédio. Gosto bastante. Se você der um zoom nessa imagem, o policial tá lendo aqui um jornal que tem a foto do Gorilla Grodd. Gorilla Grodd aí, um clássico vilão do The Flash. Esperamos ver aí o Barry Allen ou o Wally West em breve nesse universo, pelo amor de Deus. É que o James Gunn usa quase a mesma letra, né? A fonte de letra lá que o Superman 78 usa. Ele usa a mesma estilística, né? O fundo estrelado, igual eu uso meus vídeos aqui, eu uso bastante fundo estrelado pra colocar uma imagem. No Superman 108 tem aquele letreiro inicial com a música do John Williams, que é muito marcante, né? Muito legal. E aqui você vê o planeta diário, que várias coisas estão acontecendo, as pessoas estão trabalhando, tá tendo uma entrevista aqui na televisão do lado esquerdo, lá no fundo você tem o globo. Reparem de novo, novamente, o sol entrando
na cena. Eles estão usando iluminação natural, isso daqui. Você vê como o prédio tem detalhes dourados, como a cidade de Metrópolis tem dourado como uma cor, quase que uma cor principal da cidade, né? Isso é muito legal, porque nos quadrinhos é assim, e ele importou isso dos quadrinhos. Talvez não seja a Metrópolis retrofuturista que você pensa, mas ao mesmo tempo, quando você volta nas cenas, nas fotos do Clark Kent, pra quem... Eu vou falar por experiência minha, assim, eu trabalhei 5 anos na Avenida Paulista aqui em São Paulo. Nenhum jovem usa essa bolsa aqui, ó. Bolsa marrom, nenhum. Talvez um tiozão que trabalha em banco há 200 anos, mas isso daqui é o que? O anacronismo da coisa. Então você vê que é uma parada atual, mas você vê que é dentro do universo fantasioso. O David Cornsweet, o Clark Kent tá com um café e um jornal na mão. Ninguém pega jornal na mão hoje em dia mais. É tudo no celular, tudo no, sabe, no tablet, na tela. É loucura, né? Como existe um pontual anacronismo. Isso eu gosto bastante, porque você tá criando um universo que ele é fantasioso. E aí você vê aqui de novo o Clark Kent e o David Cornsweet, que está muito parecido com o Clark Kent do grande desastre Superman. Quem inventou esse Clark Kent atrapalhado para servir como um bom disfarce foi o Christopher Reeve. Isso não tinha nos quadrinhos. Ele, talvez conversando junto com o Richard Donner, queria criar uma dualidade. Aqui, o primeiro frame da Lois Lane tá com uma caneca aqui do Daily Planet. Você vê como a Rachel Brosnahan parece que ela já meio que incorporou a personagem. Quero ver mais dela. Aqui você vê de novo, parece que é a foto do Gorilla Grodd de novo nas mãos do Jimmy Olsen, então deve ter alguma referência, talvez. O Jimmy aqui já tá ficando calvo, né? Aí você tem a Lois, já tem o olhar dela pro Clark. Isso é muito legal, porque a gente pode falar algumas coisas sobre isso lá na frente. E o Clark, ele quase que anda abaixado, né? De tão curvado que ele anda pra frente. No Grandes Astros é igualzinho, velho, igualzinho. E esse frame é muito legal, porque reparem que assim, quando ele tá como Clark Kent no Planeta Giant, esse aqui é o grande disfarce dele. Ele joga o cabelo um pouco mais encaracolado na testa. Esse óculos esconde muito o rosto. Óculos esconde muito. Eu uso óculos. Esconde muito o rosto e fica bem no meio da cara da pessoa. É tipo quando uma pessoa tem um nariz grande, um nariz feio. Você olha na hora, você repara na hora, fica no meio da cara. Igual óculos, entendeu? E reparem que ele usa sempre essas expressões na boca, como se ele tivesse meio emburrado, ou como se ele tivesse meio, sabe, como fosse uma parada um pouquinho mais caricata, mas nem tanto. É uma expressão que deixa o rosto dele um pouco mais redondo. E aqui a Fazenda Kent, o primeiro vislumbre. Você vê que tem até umas vacas aqui no fundo, ali dá pra ver que tem alguma fruta na árvore, né? Enfim. E tem uma caminhonete do lado direito aqui. Você vê que é uma fazenda um pouco mais simples, mas assim, isso aqui é normal nos Estados Unidos. E aí você tem aqui o primeiro frame do pai dele. Não mostra o rosto dele, né? Aqui ele pode ser quem ele realmente é. Aqui ele pode ser porque ele tá junto dos pais. É que nem o Batman, né? O Batman, ele é o Bruce Wayne, algumas adaptações, né? E alguns quadrinhos também. Ele é um Bruce Wayne na sociedade. Pra combater o crime, ele é o Batman. E ele é o outro Bruce. Ele é outro cara quando ele tá junto do Alfred, dos Robins, da Batcaverna. Na verdade, aqui ele é o Clark, filho dos Kents, certo? Lá ele é o Clark Kent do Planeta Diário e depois ele é o Superman, o Kal-El de Krypton. Isso é muito legal, velho. Muito legal. Então James Gunn tem essa sensibilidade, né? Isso falta no universo DCU. Inocência, trazer de volta, porque hoje em dia os super-heróis eles são tratados muito de uma maneira muito cínica, né? O Snyder era assim, o Snyder tinha muito, a galera falava de niilismo, né? Então aqui você tá trazendo uma abordagem diferente, mais clássica dos quadrinhos. Isso daqui você pode ter alguma inspiração no Superman As 4 Estações, certo? Assim como outro personagem que vai aparecer lá na frente. Então aqui o pai dele, uma cena mais emotiva, não sabemos o porquê, não temos o contexto. De novo o sol iluminando a cena, de novo a luz natural iluminando a cena. Quando eu vi o assobio eu adorei, mas eu lembrei da Supermente. Quem lembra que na Era de Prata ou era na Era de Ouro, o Superman tinha a Supermente, tipo assim, ele era super inteligente. E aos poucos, né, o John Byrne começou com isso, começou nerfando o Superman. E aqui o assobio do Superman pra chamar o Superdog, o Supercão. Quem lembra da série animada do Krypto? O Krypto é um personagem muito legal, véio. É muito difícil alguém não gostar dele. Só se você não gostar de cachorro, certo? Também tem o Cosmo, que a gente vai ver lá no filme da Supergirl, Mulher da Manhã, que ele é, legal pra cantar. Tem cenas épicas com ele lá. Primeiro frame do Krypto aqui. Ele tem uma orelhinha levantada, parece que ele tá mais atento, né? E, pasmem, né? Isso aqui é um CGI. Quando eu falo que eu fico revoltado que não tem produção de Superman foda há 40 anos, desde o Superman 2 do Christopher Reeve, que a gente não vê um Superman foda em live action, e é verdade, eu acho que se esse filme for bom, vai mostrar mais isso ainda. É o seguinte, é isso que a gente quer pro Superman. A gente quer grandes produções. Eu quero produções de orçamentos absurdos, né? E não só isso, você tem que ter grandes roteiros, grandes atores. A gente tá falando do maior super-herói de todos os tempos. Eu não vou me contentar
com série da CW, com Smallville, eu não vou me contentar. E eu vou falar isso até que eles façam uma produção foda. Você pode falar, pô, Fernando, você é repetitivo, você é rancoroso. Eu sou, mas se eu não falar, ninguém vai falar, então eu vou falar. Eu prefiro ser o único a falar do que, enfim, ficar preocupado em repetir as coisas. E o Krypto tá lindo, velho. Isso aqui é um CGI, nem parece que é um CGI. Você fala, nossa, é um cachorro de verdade. É um cachorro de verdade, literalmente. O James Gunn tem experiência, né, com pets nos seus filmes, ele gosta muito, né? Tudo que o James Gunn gosta, ele traz pros filmes dele, né? As músicas, os animais. É que o Krypto tem a primeira interação com o Superman fala pra ele, me leve pra casa. E não necessariamente levar ele pro Kansas, Smallville, e sim pra Fortaleza da Solidão. Aí ele, é legal que ele morde a capa pra puxar o amigo dele, né? Esse é o cara que nunca vai te trair, o seu cachorro. Ele nunca vai virar as costas pra você, ele vai estar sempre do seu lado. Que é um personagem genérico que o Lex Luthor vai criar pra tentar destruir o Superman de algumas maneiras. E aqui é meio que como se fosse uns gás, né? Aqueles tubos de gás. E aí você vê o Superman devagar vindo aqui, ó, o efeito da super velocidade dele, né? E aí você vê, tipo, o Superman, tipo, como se fosse um míssil, né? A velocidade dele, o cuidado que ele toma pra segurar na cabeça da menina, pra ela não se ferir de fato, menina distraída na rua. Ah, essa é uma cena muito legal, muito plástica, né? O James Gunn adora cenas com câmera lenta, porém, o James Gunn ele é um cara que ele usa a câmera lenta de maneiras pontuais no seu filme, né? Não é exagerado. E aqui o primeiro frame do Lex Luthor que eles colocam ele vendo o Superman voando acima dele. Isso aqui, mano, pro ego do Lex Luthor é tipo absurdo. Ele fica muito irado. Tanto que quando ele vira, ele já tá pistola, né? E eu acho que o Nicholas Hoult vai incorporar bem a ideia do que é um Lex Luthor. Olha a altura do prédio de um bilionário, né? Um cara que é tipo dono de Metrópolis. E se você der o zoom aqui, ó, você vê praticamente a engenheira aqui em cima. Certo? Em cima das janelas, aqui no telhado. A diferença da altura dessas duas torres do Lex para os outros prédios é absurdo, né? Os outros prédios estão muito mais baixos. Dá pra perceber, né? É o cara que ele tá sempre querendo estar no alto, né? As pessoas ricas, milionárias, elas moram sempre em cima. E aí você vê o Luthor aqui com um revólver branco, um anel de ouro. O James Gunn fala que ele vai ser um cientista, quase que um feiticeiro da ciência. Isso é muito legal. Anos 50, total, dos quadrinhos do Superman. E aí você tem aqui o Superman provavelmente sendo capturado pelo Lex, por alguns outros personagens que vão estar no filme. Isso daqui é aquela história lá atrás, né? O conflito no Oriente Médio, James Gunn desmentiu e literalmente tem esse conflito e mostra, isso é muito legal porque mostra a crença das pessoas no Superman, né? Isso é muito legal. A bandeira amarela com o símbolo vermelho, o menino quase que rezando pro Superman aparecer ali e resolver toda aquela guerra, o Superman aqui sendo, nessa cena aqui com o uniforme todo tipo, praticamente queimado, deve ter lutado com aquele Kaiju ou outro personagem, e as pessoas aqui meio que questionando ele, né? Isso é legal. O cara joga uma lata no Superman, tipo, o cara não deve nem ter sentido isso daí. Esse cenário aqui, também tinha vazado uma foto do Superman com o Guy Gardner aqui, eles estão na Stag Industries, né? As indústrias Stag, que provavelmente vai estar atrelada aí com a origem do Metamorfo. Eu não sei se eles vão contar a origem do Metamorfo, mas ele vai estar nesse filme. E aí você vê o Guy Gardner aqui aparecendo. E, mano, isso daqui não existe nada mais quadrinho do que isso aqui. E é muito louco de você pensar que existe um artigo na Variety que foi soltado esses dias, ontem, se eu não me engano, quando saiu o trailer, contando que o Nathan Fillion vai estar na série dos Lanternas. Você imagina esse personagem de uma série super séria, de detetive? Então, isso que é o legal da coisa. E destaque pra Mulher Gavião. As fotos do set são sempre as fotos do set. É óbvio, eu prefiro o traje clássico, mas tá muito bonito isso aqui. O capacete tá muito bonito. A Isabela Mercier, ela é bonita, tal, ela tá com cabelão aqui, legal pra caramba. Kendra Saunders, ela não é a Shayera Hall, igual muitos devem pensar. Aí você tem aqui o Nathan Fillion, né, usando o anel. Estão mostrando pra vocês, ó, vamos ver os Constructors já no Superman, hein? Como que a gente vai ver esses Constructors aí na série da HBO? Que vai ter o Hal e o John, provavelmente o Guy Gardner, outros lanternas devem aparecer, tipo um Kilowog. E aí você tem aqui, né, a Mulher Gavião voando. Reparem quantas vezes eu mostrei e falei sobre o sol aqui, né? Esse filme, o James Gunn faz questão de mostrar o sol o tempo todo. Tipo, ó, essa cidade, ela é ensolarada, é uma cidade dourada, é uma cidade bonita, é uma cidade solar, otimista, que é o que tem que passar. O Superman não pode ter um filtro azulado, certo? Por isso que eu achei que a fotografia tá belíssima. A Mulher Gavião combina muito, né? Esse elmo dourado dela, você vê aqui, bonito pra caramba. Eu vi pessoas falando, o Gavião Negro tem um traje muito mais bonito do que o dela. Então você pode ir lá assistir o Adão Negro que eu assisto o Superman, beleza? O Kaiju aqui é um personagem genérico, igual você tem o Parasita, por exemplo, né? O Parasita às vezes ele fica grande e tal, normalmente não. Aí você vê o Superman pequenininho, isso é muito legal, velho. Você colocar o Superman pra lutar com bichos gigantes, é isso que a gente quer ver.
É isso que a gente quer ver. E aqui aquela cena da primeira foto, aquela foto que não valorizava nada do Superman. Você vê que a fotografia é realmente mais escura porque tá à noite. Lá no fundo o pau comendo e o Superman tendo uma DR com a luz. A gente não sabe do contexto. Muito legal a postura e a atuação do David Crossett aqui. É bem diferente das outras cenas. Eu acho que ele pode surpreender. E a Rachel Brosnahan é uma baita atriz. Se você der um roteiro bom pra ela, vai representar, sabe? O problema não vai ser ela, vocês podem ter certeza. A não ser que o James Gunn tenha escrevido errado a Lois Lane, porque alguns roteiristas escrevem, né? E aqui tem uma coisa muito legal. Falamos lá atrás da cena da Lois olhando pro Clark, tendo aquele olhar 43 dela. Quando você vê aqui, ela já tá com o Clark, porque, lógico, aqui não é o Superman, é o Clark Kent, uma roupinha social, deve ser no apartamento dele, talvez, ou dela, não sei, na casa dele, a gente não sabe, a gente só vai ver no filme. E aqui eles já estão no romance, né? A mina que te beija assim, ó, te abraçando, com o corpo colado no seu, aí já é um nível de intimidade grande, certo? Isso todo mundo concorda. Então, a gente pode ver nesse filme um triângulo amoroso entre Lois, Superman e Clark. E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem tá mais errado? A Lois de ficar com o Superman e com o Clark? Ou o Superman e o Clark de dividir a Lois? Bugou a sua mente, né? Bugou, eu sei que bugou. E aqui é uma cena que... Esse é o meu frame preferido do trailer, de todos. Isso daqui, mano, é o James Gunn assumindo, tipo assim, olha... Eu peguei os melhores quadrinhos do Superman, eu criei minha história original, eu criei uma estilística muito bonita, eu criei uma Fortaleza da Solidão enorme, dá pra ver, ó, que é enorme, se você olhar nos fundos aqui, e parece que até uma parte meio destruída. E são os androides kryptonianos do Grandes Astros Superman. Isso aparece até na animação. É legal a animação, mas leiam o quadrinho. Vocês têm que ler o quadrinho. 12 capítulos. Cara, é um quadrinho muito maravilhoso. Muito. Esse androide, ele faz parte do que é Krypton, o que sobrou de Krypton, o universo kryptoniano, a lore do Superman. Por isso que eu falo, é muito importante, velho, a Fortaleza da Solidão, é muito importante o Krypto, é muito importante a Supergirl. A Supergirl está nesse filme, e talvez a gente entenda, né? Se a gente tá vendo o Krypto, em algum momento ela vai chegar pra ajudar o primo dela. Ela deve estar fazendo outra coisa em outro lugar, né? Mesmo eles sendo supers, eles não podem estar no mesmo lugar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Aqui você vê o primeiro vislumbre da Fortaleza da Solidão e vazou esse pôster mostrando o visual da Fortaleza da Solidão. E o visual da Fortaleza da Solidão tá muito legal. Aqui o Metamorfo, você vê aqui o braço roxo dele, né, na direita, os olhos, James Gunn falou, já tinha falado, né, o Metamorfo vai ser uma mistura de CGI com efeito prático, maquiagem, né, então você vê que você não consegue enxergar o ator, né, o Anthony Carrigan, que eu acho que é o nome do ator, muito legal. O Metamorfo é um personagem que o James Gunn, só o James Gunn traria, tá ligado? Talvez se fosse outro diretor, a gente veria, tipo, o Caçador de Marte, não sei. Você vê que a fotografia é muito... É aquilo que eu falo, né? O sol entra pela janela do Luthor aqui, olha só que legal. E aí você tem esses computadores atrás dele, que, mano, isso daqui é muito... coisa de cara obcecado, assim, vou monitorar a cidade, vou monitorar, sei lá, o Superman, sabe? Isso aqui é tipo um setup. E aí você tem aqui, provavelmente ele vendo essa matéria, né? Que é quando o Superman chega nesse lugar, você vê o menininho gritando, contemplando, pô, ele chegou e tal. Aí você vê o ódio do Luthor. Pô, o cara foi lá pro outro lado do mundo, tipo Oriente Médio. As pessoas nem têm a mesma religião da gente aqui, sabe? Eles acreditam em outra coisa. E de repente o Superman tá sendo cultuado lá, como assim? Quem esse cara acha que ele é? Esse é o pensamento do Luthor, não é verdade? Tem a cena uma das cenas mais legais, é meu Krypto carregando aí o seu amigo Superman. Eu gostei muito do Krypto. Eu achei que ele não teria a capa, né? Depois aquele gif que o James Gunn tinha soltado, aquela imagem em movimento, que ele não tinha capa, mas acho que aquela imagem era mais pra divulgar um negócio beneficente de cachorros, né? E é legal pra caramba. Gostei demais do Krypto. CGI impecável, ele parece de verdade, mano. Você tem uma cena aqui no estádio. Isso aqui deve ser um pega pra capar absurdo, né? Tipo nível Dragon Ball Z. Por isso que eles foram num lugar que tá vazio. Então, inclusive o time de beisebol, dono desse estádio, postou, pô, o filme novo do Superman, eles gravaram no nosso estádio, algo do tipo Ultraman versus Superman. A gente não sabe se é literalmente Ultraman, mas é bem genérico esse Ultraman. Pode ser uma criação tosca do Luthor, sabe? Tipo, ele criou pra ir lá e destruir o Superman. Ele consegue chegar nos poderes, mas ele consegue chegar numa criação perfeita, assim como ele faz com o Bizarro, né? E aqui você vê o Senhor Incrível. Isso aqui é quadrinho na sua essência. Pegou o quadrinho e jogou na tela sem ter vergonha. Então ele tem um T preto na cara. Vocês já imaginaram o Senhor Incrível nos anos 90 sendo feito pela Sony, sendo feito pela Fox, pela Warner? Imagina como ele seria. Ele não ia ter esse T na cara, mas de jeito nenhum. Eles iam colocar uma máscara preta nele. Tipo, normal, tá ligado? Ia ser muito descartável. E aqui mostrando os poderes desses
eu esqueci o nome dessas paradas aqui, que é umas bolas meio drone, tecnológica pra caramba, e tem alguém com ele aqui, que não dá pra ver quem é. E esses soldados, que eles estão com esse uniforme roxo e verde, dando um vislumbre aí do que pode ser a armadura do Luthor, talvez, aí no futuro. E aqui uma cena bonita, eles estão tipo numa galeria, olha que legal essa locação. Sempre, né, a luz, vocês percebem, né, aquilo que eu tô falando desde o começo da análise, a luz natural entrando na cena e voando até o céu de novo, os raios de sol, a luz entrando em todas as cenas, está muito bonito. E cenas à noite, eu acho que isso daqui é o final do filme, tá ligado? Que é tipo aquele, sei lá, vai chegar todo mundo aqui, vai chegar a Supergirl, a Mulher Gavião, vai ter, sei lá, a engenheira de um lado, vai ter o Ultraman do outro, vai ser uma loucura. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo isso, o que você achou desse teaser trailer, eu achei muito lindo, não dá pra fazer muita teoria, não dá pra fazer, sabe, não mostrou nada, eu espero que o próximo trailer, que talvez seja o último, não mostre muita coisa também. Se o DC Studios for nessa linha de teaser trailer e trailer, já tá ótimo, né? Já vencemos, porque a Warner Bros. Estava 4 trailers, então isso é maluquice. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, o que você achou de tudo aí que você viu, se te emocionou, se gostou da trilha sonora, da releitura aí do John Williams. Tamo junto, até a próxima.